Sai Baba foi um conhecido líder espiritual indiano com fama no mundo todo. O número de seguidores desse mestre varia entre 30 e 100 milhões, dentre os quais presidentes e primeiros ministros de alguns países, empresários, artistas e esportistas. Em 2002, ele era considerado um ícone cultural na Índia, e em 2011, pouco antes de sua morte, ele foi listado entre as 100 pessoas de maior influência espiritual no mundo. E até hoje existem organizações e retiros em sua homenagem, espalhados por diversos países, inclusive o Brasil. Namastê, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai ver a vida e obra desse grande líder espiritual. Bom, mas antes de começar, como de costume, só uns recadinhos, né? Primeiro, eu peço desculpa pelo sumiço nas últimas semanas. É que geralmente esse período de fim de ano, festas, é meio conturbado, né? Então eu aproveitei para descansar um pouco, tirar um recessinho aí, né? E quando estava pronto para voltar, eu fiquei meio mal, eu fui no médico, ele falou que eu tô com anemia, mas graças a Deus já tô bem melhor para poder voltar com os vídeos, né? Então, embora não esteja 100% ainda precisando de repouso, já dá pra dar continuidade aqui, né? Pelo menos. Bom, o tema desse vídeo foi sugerido pelo Rafael Resk, lá no Clube de Canais. Ele já era membro antes de o canal passar por tudo aquilo, né? Ser desmonetizado, quase acabar literalmente, né? E voltou agora. Então eu agradeço muito o apoio e aproveito para agradecer aqui também os outros apoiadores. Gratidão a todos vocês. Aliás, quem quiser ser membro, um dos benefícios é justamente esse. Você ganha o superpoder, né, de sugerir temas. Claro que qualquer pessoa que assista ao canal pode sugerir um tema. Mas às vezes um vídeo pode levar meses, né, literalmente, para sair. Então, já para os membros é na hora, é instantâneo, assim, o vídeo passa na frente da fila. E tem outros benefícios também além desse, né, claro. Tem outras opções de apoio aí também para quem preferir. E por fim, eu só peço para que deixem o like no vídeo, porque isso é importantíssimo para a entrega desse vídeo para outras pessoas que, assim como você, podem achá-lo útil e inspirador. E vamos lá. Bhagavan Sri Satya Sai Baba foi um guru indiano, líder espiritual, místico, filantropo e educador, considerado por muitos como sendo um avatar. Ele nasceu numa pequena aldeia no sul da Índia, chamada Puttaparthi, e desde criança demonstrava qualidades extraordinárias e aptidões que o diferenciavam das outras crianças. Seu nome original era Satyanarayana Raju, nem sei se eu pronunciei certo, mas enfim. E aos 13 anos, ele começou a dizer ser a reencarnação de um líder religioso do século XIX, que era venerado tanto por hindus quanto por muçulmanos, com o mesmo nome, chamado Shirdi Sai Baba. Por esse motivo, ele veio a adotar esse mesmo nome mais tarde. E ele também dizia que futuramente será Prema Sai Baba, quando o planeta Terra viveria em um mundo de paz. Basicamente o que a gente chama na espiritualidade universalista de Era da Luz, ou o que os espíritas chamam de planeta de regeneração. Aí então o Sai Baba viria novamente para uma terceira encarnação. E geralmente alguns seguidores dele acreditam que são encarnações de Parvati, a deusa mãe no hinduísmo e consorte de Shiva. Por isso ele é considerado um avatar. Mas deixando de lado isso de encarnações e avatares, já que muita gente não acredita nisso, ou acredita, mas não acredita especificamente que se aplique a ele, vamos focar mais no lado humano da coisa e na obra dele, né? Desde pequeno, ele era descrito como tendo uma inteligência fora do normal,
e tinha interesses de natureza espiritual, né, pouco comum para crianças dessa idade. E aos 14 anos, ele comunicou para a família que a partir daquele momento seria conhecido como Sai Baba, em homenagem ao antigo líder já citado, né, de quem ele dizia ser a reencarnação. Segundo ele, sua missão era a de promover a regeneração espiritual da humanidade, espalhando mensagens de amor e paz, e demonstrando e ensinando os mais elevados princípios, como verdade, a retidão, a paz, a não violência e o amor divino. Apesar disso, como qualquer outro avatar que já tenha pisado nesse planeta, ele nunca teve o intuito de criar nenhuma nova religião. Pelo contrário, ele estimulava e motivava as pessoas na busca da autorrealização. Certa vez, quando perguntado se ele era um deus, ele respondeu: "Eu sou, assim como você também é, mas eu tenho consciência disso." Além de não pregar uma doutrina específica, ele estimulava a prática religiosa das pessoas, independente de qual fosse essa religião. E por isso ele tinha seguidores bem diversificados. Tinha hindu, que é a maioria na Índia, né? Mas também budista, muçulmano, sikista, entre outros, até cristão ele tinha como seguidor. Para ele, todas as religiões, no fundo, eram uma só, né? Diferentes caminhos de se chegar até Deus. Através do exemplo, ou seja, através da sua compaixão, benevolência, sabedoria e generosidade por todos os seres, as pessoas que o seguiam normalmente passavam por profundas mudanças de caráter e conduta. Em 1950, ele e os seguidores dele construíram um ashram, que é uma comunidade espiritual, né, em sânscrito, próximo à aldeia onde ele nasceu, o qual foi denominado Prashanti Nilayan, que traduzido significa Morada da Paz Suprema. Esse ashram veio a se converter em um lugar de peregrinação para milhões de pessoas de diversas origens. Na própria Índia, ele conquistou seguidores de diversas classes sociais e sempre ajudou os pobres e necessitados com inúmeras ações sociais. Em suas mensagens, ele se referia ao amor como sendo a principal fonte de contato com o divino. Na segunda metade do século XX, ele já era conhecido no mundo todo. E ele veio a falecer em 2011, na Índia, na mesma cidade em que nasceu, aos 84 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória. Mas o seu legado e sua mensagem inspirou a criação de milhares de centros dedicados a ele em todo o mundo, além de colégios, escolas técnicas, centros de educação em valores humanos, universidades, hospitais, centros de assistência médica, etc. Ele mesmo fundou um grande número de escolas, faculdades, hospitais, centros de distribuição de alimentos para os pobres e várias outras instituições de caridade na Índia e em outros países, através da organização Satya Sai, que recebia doações dos seguidores, muitos dos quais ricos, né, pessoas influentes e famosas, como eu citei lá para o começo do vídeo, que doavam quantias generosas e com isso ele financiava a construção desses locais, vários deles prestando atendimento totalmente gratuito. A organização informa que existem mais de 1.200 centros Sai Baba em 126 países. Agora, aqui, a gente entra numa parte polêmica do vídeo. Porque outro motivo pelo qual ele ficou tão conhecido, além dos ensinamentos, foi por suas habilidades paranormais. Ele teria uma suposta capacidade de materializar objetos. Em várias ocasiões ele fez surgir na frente dos seus seguidores
anéis, relógios, colares e também vibhuti, que são cinzas consideradas sagradas no hinduísmo. Ele também teria realizado diversos outros milagres, entre os quais a cura de pessoas doentes. Para muitos, tais materializações eram manifestações espirituais reais e, portanto, inexplicáveis. Para os céticos, isso tudo era fraude, truque barato e charlatanismo. Algumas vezes, cientistas chamaram ele para a realização de teste em ambiente controlado para confirmar as habilidades psíquicas, e ele sempre negou. E aí os céticos afirmam que isso prova que era uma fraude. Mas, no máximo, dá para reforçar a crença de que era uma fraude. Agora, daí a dizer que é uma prova... Vale lembrar que esse tipo de recusa é comum por parte de líderes religiosos. Inclusive o próprio Chico Xavier recusava por orientação do Emmanuel. Afinal, não dá para saber quais as intenções desses cientistas, qual a índole de quem está aplicando o teste. Se tais testes não poderiam ser manipulados para desacreditar de vez esses líderes. Ou mesmo se a ciência sequer é capaz de captar e estudar esses fenômenos espirituais. Se os cientistas sequer acreditam no mundo espiritual, se eles nem sabem o que estão estudando, como é que vão definir qual o melhor método ou equipamento para detectar? Como é que vão saber a calibragem correta dos aparelhos, entre aspas, Sabe? Então... tem isso, mas muita gente aponta a simples recusa como prova do charlatanismo. E, bom, eu não estou aqui para entrar nesse mérito, esse vídeo não é para discutir isso. Independente se ele era charlatão ou não, nesse quesito de materialização, isso não tira nem um pouco do peso dos seus ensinamentos e de toda a caridade que ele praticou em vida, e o tanto de pessoas que foram beneficiadas. Todo mundo que teve algum tipo de contato com ele, esteve na presença dele, afirma que ele era um ser admirável, com uma vibração positivíssima. Inclusive o próprio Divaldo Franco elogia muito ele. O Divaldo Franco relata ter encontrado com o Sai Baba 2 vezes. Uma no final dos anos 80, quando ele estava internado, mal do coração. E ele conta que se encontrou com o Sai Baba telepaticamente, ou no que seria uma projeção astral. O Sai Baba, na projeção, então acenou para ele num sonho e ele teve uma melhora repentina nos dias seguintes, difícil de explicar e de acreditar até para os médicos. E na segunda vez foi presencialmente mesmo. Um tempinho depois disso, o Divaldo fez uma viagem para a Índia de 30 dias, onde passou por diversos templos sagrados, tanto hindus quanto budistas, e acabou passando também pelo ashram do Sai Baba. Ele também psicografou um livro durante essa viagem. Durante 15 dias ele ficou no ashram, testemunhando fenômenos físicos e espirituais. E conheceu a obra do Sai Baba de perto e notou como ela se assemelhava ao espiritismo, principalmente do que diz respeito à caridade. No primeiro encontro entre os dois, o Divaldo afirma que uma luz antecipou a aproximação do mestre indiano, como já tinha acontecido com ele várias outras vezes na presença do Chico Xavier. E no último encontro dos dois, às vésperas da partida do Divaldo, o Sai Baba mostrou que se recordava da visita ao médium em Salvador quando ele estava no hospital. Ele até perguntou para o Divaldo: e o coração, como vai? E bom, para encerrar o vídeo, eu creio que seja necessário esclarecer algo importantíssimo quando a gente fala sobre o Sai Baba. Muita gente tem aversão a essa figura, se recusa sequer a pesquisar mais sobre ele, por conta de uma má fama, e de umas denúncias sobre supostos abusos cometidos por ele. Em 2004, a BBC lançou um documentário reunindo supostos ex-seguidores dele, o acusando de pedofilia e abuso sexual sistemático.
Mas essas denúncias nunca foram investigadas com seriedade, mantendo isso apenas como boatos, mas que já é o suficiente para fazer muitos detestarem a figura dele sem sequer conhecerem ele direito. Bom, primeiro que esse assunto só veio à tona nessa época e depois caiu no esquecimento, só sendo revivido de tempos em tempos em textos e vídeos pela internet por pessoas que ou são religiosas fanáticas e buscam a todo custo detonar a fé alheia, ou por céticos que acreditam que todo e qualquer assunto relacionado à espiritualidade não passa de mentira ou enganação. Se fosse verdade, denúncias como essa teriam se seguido ao longo dos anos. Como aconteceu no caso do João de Deus. Ali sim, depois que apareceram as primeiras denúncias, muita gente se sentiu confortável em também denunciar e apareceram inúmeras outras. E aí teve todo um processo transitado e julgado, seguido de prisão. E olha que ele tinha bastante poder e influência, viu? Muito mais do que o Sai Baba. Então não tem sentido comparar ou mesmo associar. Segundo que, quando algo assim aparece, é necessário ver quem está acusando, por que está acusando e se as acusações fazem sentido. Então, tem gente que prefere acreditar nesse lado mais sombrio dele e tem esse direito. Mas a maioria o vê como essa figura que, fraude ou não, ajudou positivamente inúmeras pessoas, não apenas na sua comunidade, mas no mundo todo, fazendo valer os ensinamentos espirituais que muitos pregam, mas nunca colocam em prática. Bom, até o próximo vídeo. Gratidão.